Para saber com que idade ocorre mais a impotência masculina. Bom, a gente sabe que a impotência pode acontecer em qualquer idade, desde a adolescência até a idade mais, em homens mais velhos. É importante lembrar que acima de 40 anos a frequência desse problema aumenta. A gente estima que cerca de 50% dos homens que tenham mais de 40 anos e que estejam num relacionamento estável possam se queixar de algum problema de disfunção erétil, seja ele de grau leve, moderado ou severo. Agora, episódios eventuais de impotência são normais, doutor, na vida de um homem? São normais, ainda mais frente ao estilo de vida atual, da correria, do estresse. Esses fatores podem sim influir na performance sexual. Quando buscar ajuda? Quando acontece mais de uma vez. É importante buscar ajuda porque, evidentemente, quando o paciente é mais jovem, pode ter algum problema psicológico associado. Mas a gente tem que investigar fatores de risco para o problema de ereção. E nesse aspecto é importante uma avaliação médica. Aí está outra pergunta. Me diz uma coisa, quais são as causas da impotência masculina? Causas da impotência, muito bem. A gente sabe que o estilo de vida com sedentarismo, a falta de prática de exercícios físicos, assim como pressão alta, diabetes, né? Colesterol alto, tabagismo, uso de drogas, esse consumo excessivo de bebidas alcoólicas, são fatores que predispõem ao problema de ereção. E podem ser efeitos colaterais de outras doenças? Podem, com certeza. Como, por exemplo, a pressão alta. O indivíduo toma remédio para pressão alta. O próprio medicamento tem como efeito colateral, em determinadas circunstâncias, o problema da ereção. Isso não significa que o paciente deve parar de tomar o medicamento, porque a própria pressão alta pode também causar ereção. Mas nesses casos é importante que o paciente consulte com o seu médico e, quem sabe, troque o medicamento. Nós temos um telespectador ao telefone. Boa tarde, qual é a sua dúvida? Boa tarde. A minha dúvida é, eu tenho uma doença chamada mielite transversa e eu sinto dificuldade em manter a ereção quando consigo tê-la. Gostaria de saber se existe tratamento ou não. Existe tratamento, sim. Nesse caso, pode existir algum fator de doença neurológica associada, né? E a gente sabe que os medicamentos, tanto via oral quanto os injetáveis, são extremamente efetivos. Há cerca de 15 anos atrás, a gente não tinha um medicamento como a gente tem hoje. Eles representam atualmente uma revolução. Esses medicamentos têm um início de ação em mais ou menos 30 minutos e um tempo de ação de mais ou menos 12 a 36 horas. A gente sabe que atualmente a gente tem, inclusive, comprimidos orodispersíveis, que são bastante discretos. As embalagens parecem de um chiclete, por exemplo. O paciente não precisa nem tomar água, coloca na boca e funciona literalmente como uma bala. No caso, então, o telespectador tem que buscar ajuda de um Buscar médico. ajuda, uma avaliação precisa, né? Tá certo. Aqui tem uma outra pergunta. Olá, tudo bem? Eu queria saber se é comum um jovem sofrer de impotência sexual masculina. O jovem. É muito comum. A adolescência é uma fase de muitos, digamos assim, enfrentamentos. Então, nesse estágio, os fatores psicológicos são bastante evidentes. Como, por exemplo, o estresse, depressão, o medo de não agradar a parceira, de repente? Isso mesmo. A impotência dá medo, mas a recíproca também é verdadeira, né? O medo causa impotência sexual, porque vai de encontro ao fenômeno normal da ereção, que é o relaxamento da musculatura no pênis, que faz o aumento do pênis, né? Então, é importante que esse paciente procure uma ajuda, porque quando a ansiedade está presente, isso pode se transformar numa bola de neve. Isso é um círculo vicioso e o paciente pode ficar cada vez pior. A pergunta seguinte era sobre o estresse. O estresse pode causar impotência, doutor? Cristina, até 70% dos pacientes que se apresentam no consultório com queixa de disfunção erétil, a gente consegue identificar, sim, um fator de estresse. Pode ser um problema de relacionamento, um problema no trabalho, até dificuldades financeiras. Isso tudo influi com a sexualidade, com certeza. Muitas vezes, quando a parceira vem junto, no caso a esposa, a gente pode, sim, pensar em terapia de casal, que é uma das modalidades de tratamento naqueles casos em que a gente verifica um fator psicológico predominante. Agora, muitas vezes, as pessoas, os homens aí, usam esses medicamentos para impotência, para aumentar a sua virilidade, enfim, melhorar o seu desempenho sexual. Isso não pode ter algum efeito colateral, doutor? O uso inadvertido desses medicamentos sem prescrição médica não é recomendável. É sempre importante lembrar que a automedicação representa um crime contra si mesmo. Esses medicamentos, eles não são desprovidos de efeitos colaterais. Que efeitos seriam esses? Dor de cabeça, rinite,
pressão baixa, que às vezes pode acontecer, calorões, então uma série de efeitos colaterais. E existem contraindicações para o uso desses medicamentos. É por isso que é tão importante procurar uma avaliação médica. A outra pergunta aqui sobre a questão do cigarro. O fumo pode trazer problemas? O fumo é sim um dos fatores que podem causar impotência sexual, independente de qualquer outra coisa. Quando um paciente fuma e vem à consulta médica e quer